Hoje a nossa matéria é desenvolvendo a habilidade de se relacionar. Olha que bonito isso. A gente pode desenvolver essa habilidade de lidar um com os outros. Mas antes, tem um recadinho aqui para você. Sabe, uma das matérias que a gente tem na Atos é como ser dirigido pelo Espírito Santo. E também a gente tem uma outra matéria que é crescimento do espírito humano. Com isso, qual que é o anseio do nosso coração? É que cada um de nós aprendamos a ser guiados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita em nós. Se ele optou, escolheu, se é promessa dele habitar em nós, tem uma função. Não é para ele ficar num cantinho lá, sem ter voz. Então tem uma função. O Espírito Santo habitando em nós é para que ele possa nos dirigir, nos guiar, falar, esclarecer, iluminar os olhos do nosso coração, nos convencer. Isso é muito importante. É importante a gente aprender a ser guiado por ele. Mas eu quero te falar um negócio muito importante nessa noite. Tem uma outra matéria na Atos que se chama os dons ministeriais. Na Bíblia, a gente tem alguns dons aqui, que são profeta, mestre, evangelista, pastor. Qual outro? Mestre. Esses são os 5 dons que a gente encontra aqui, que Jesus deu à igreja. Então, se tem esses dons, se eu tenho pastor na igreja, ele tem uma função. Se eu tenho profeta, ele tem uma função. Então, honre os dons ministeriais e você vai beber daquilo que Deus tem depositado na vida dessas pessoas, que Deus dirigiu para servir o corpo. Esses dons são para servir a igreja, para que a igreja cresça. Sabe, a gente não pode entrar no equilíbrio de pensar só eu sou guiado e só eu sou independente, eu não preciso de ninguém. E a gente não pode chegar numa vala de dependência que só profeta fala comigo agora e só se eu ouvir a voz do profeta eu vou sair do lugar. Não dá para ficar numa vala ou na outra. A gente precisa encontrar um equilíbrio onde eu reconheço a voz do Espírito que fala comigo. Vai, faz isso. Onde eu reconheço o Espírito Santo me dirigindo para pedir perdão. Mas também onde eu ouço a voz do Espírito através do profeta, através do pastor, através do evangelista, do mestre, através do apóstolo. Então, honre os homens e as mulheres de Deus que o Senhor tem colocado do seu lado para que ministre na sua vida. Porque Deus, Ele fala de diversos modos. E Ele fala através desses dons ministeriais. Honre a voz do Espírito Santo em você. E honre a voz do Espírito Santo através desses homens e mulheres. Amém? Então vamos lá para a nossa matéria de hoje. Desenvolvendo a habilidade de se relacionar. O tema da mensagem é reparando brechas. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, porque assim, eu quero fazer uma pergunta para você. Durante essa semana, você teve algum desentendimento com alguém aí? Não conseguiu dormir porque de repente teve lá uma discussão com o marido, com a esposa, demorou para pegar no sono porque ficou lembrando daquilo que fulano fez. Como foi essa semana? Foi tudo ok, 100%. Essa semana você não teve problema nenhum com ninguém, foi tudo 100%, ou não? Ou será que tem alguma coisa lá de trás que está no coração que precisa ser resolvido? Sabe, as pessoas, elas são reais, elas existem e a gente vai lidar com elas até o final. Não tem como fugir. Eu vou para uma ilha deserta e vou morar lá sozinho. Essa não é a função da sua vida, porque Deus te criou para você se relacionar com pessoas. Você foi criado para se relacionar com Deus e para se relacionar com as pessoas. As pessoas estão por toda parte, não tem como fugir. Então não é eu me excluir delas, eu me excluir da sociedade, eu sair da igreja porque eu tenho problema. Mas é o quê? É aprender. A gente precisa aprender a se relacionar uns com os outros. A gente precisa aprender a consertar. Hoje a gente tem muito essa visão, né, de compra novo. Porque consertar fica mais caro, né? Mais barato comprar um negócio novo. E a gente quer tudo assim, compra novo, faz novo. Mas Deus nos chama para sermos reparadores, para consertarmos aquilo que foi quebrado um dia, para reparar algo que o inferno quis destruir. Não dá para excluir pessoas. Um eletrodoméstico a gente pode até jogar fora, doa para alguém, mas o seu marido, a sua esposa, não dá para doar, amém? Nem dá para jogar fora.
Aquele parente seu, não dá para fazer de conta que ele não existe, só porque ele causa problema. Então a gente precisa aprender a se relacionar um com os outros. E a gente não nasce sabendo isso. E às vezes a gente tem referências dentro de casa, porque viu pai e mãe fazer. Meu pai lidava assim, ele virava a cara mesmo, minha mãe fazia assim. E a gente vem com lições de casa. Mas sabe com qual lição que a gente tem que ficar? Com a lição da palavra. Com a lição do Espírito, com os ensinamentos de Jesus. Como que Jesus fazia? A gente precisa ficar com a perspectiva do céu, porque no mundo, o mundo vai ensinar o que a gente deve ou não fazer. O mundo vai ensinar a passar a perna mesmo. Você quer aquele emprego? Tem que passar a perna no fulano, você tem que ser melhor. O mundo vai ensinar a andar segundo uma perspectiva do eu. Eu posso, eu quero, eu vou atrás, é tudo para mim, é meu. E o Senhor nos ensina a andar em amor, a andar mais uma milha, a perdoar. Amém? É na contramão do mundo. Então, não dá para fazer de conta que não vai ter problema. E não dá para fazer de conta que os problemas não existem. Eles vão acontecer e a gente precisa aprender a solucionar. Vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo 3. Vamos ver aí o que a gente pode, nesses últimos tempos, ver diante dos nossos olhos. 2 Timóteo 3, a gente vai ler do verso 1 ao verso 5. E aqui o apóstolo Paulo está falando com Timóteo. E que nessa noite você possa ouvir o Espírito Santo falar contigo. Olha só, você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Em outra versão está tempos trabalhosos, terríveis. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, mas negando o poder dela. Só parece, mas não é. Parece que é piedoso, mas não é. Fique longe destes também. Então aqui é uma perspectiva de fim dos tempos. É justamente nesses tempos que a gente está vivendo. E a minha pergunta para você está preparado? Se alguém avarento estiver sentado do seu lado, como você vai se comportar? Se alguém que tem aparência de piedade, mas nega o poder de piedade, estiver sentado exatamente, não olha para o lado não, estiver sentado exatamente do seu lado, não sejamos nenhum de nós, amém? Mas se no seu trabalho você encontrar alguém que se fala que é crente, mas é caluniador, e aí, o que você vai fazer? Você está preparado para lidar com isso? Ou o seu coração vai ficar ofendido com aquilo que vê? A verdade é a seguinte, está escrito, e é isso que vai acontecer. E isso já acontece no mundo. Não é que vai ter gente avarento no mundo, não, que nega a Deus no mundo, não. Isso já acontece no mundo. O que está escrito aqui é que vai entrar dentro da igreja. A Bíblia fala que no final dos tempos, o amor se esfriaria de quase todo. Se o amor se esfria, é isso que acontece com a gente. Se o amor vai embora, o que sobra? É tudo isso aqui, um comportamento contrário à verdade. E a pergunta para a gente está preparado para lidar com pessoas que são difíceis? Dias trabalhosos, tempos trabalhosos, pessoas trabalhosas? Será que a gente está preparado ao ponto de doar amor ou de fechar a cara, não ir mais para a igreja porque encontrou alguém difícil? Será que a gente está preparado? E essa matéria, sabe, ela vem para nos ajudar, nos instruir, a nos preparar. Não está tudo na matéria, não. Tem muita coisa para a gente aprender ainda, né? É um tempo bom que a gente passa junto. São princípios bons. Mas até o final da nossa jornada, a gente vai aprender a arte de se relacionar. Sabe, a gente estava aqui no louvor, e o que veio no meu coração é, Jesus, ele morreu por pessoas. A morte de cruz dele foi por mim, por você e para a pessoa que está do seu lado. Deus, ele nos valoriza. Ele valoriza cada um de nós. Ele valoriza aquele que está perdido no mundo. Nós
temos a salvação, sabe? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Sabe, nós somos separados do sistema desse mundo. Mas isso não quer dizer que Deus não ame aquele que está perdido. Deus ama o perdido. Jesus veio para salvar e resgatar o perdido. E nós precisamos amar tanto quanto Deus ama. Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho. Deus ama pessoas. E quando a gente trabalha e a gente conquista coisa, é muito legal quando a gente conquista, né? Você comprou aquele carro, aquela casa, depois de uma reforma demorada, você conseguiu, a sua casa está daquele jeito. Sabe, isso tudo é legal, é muito importante. A gente tem um lugar para morar, isso é bom. Um lugar para passar férias, sabe? Mas Deus, Ele valoriza mais a pessoa que está do seu lado do que o carro que você tem. O carro é uma ferramenta, é um fim para. As pessoas são preciosas demais, são filhos de Deus. Deus valoriza pessoas e a gente precisa aprender a valorizar quem está do nosso lado. Ainda que seja alguém que se enquadre aqui em 2 Timóteo 3. E aí, você está preparado para lidar com situações difíceis? Eu quero dar algumas estatísticas aqui para vocês. Por que as pessoas deixam a igreja? Isso acontece. Isso tem acontecido ao redor do mundo. O número de pessoas que tem se desviado é alto. A Bíblia fala para a gente não deixar de congregar Hebreus. É importante, porque quando a gente está junto, gente, tem fogo nisso. A bênção, o Senhor derrama a bênção. Tem poder nisso. A manifestação do Espírito Santo é tremenda. A gente precisa congregar, um estimula o outro. Dentro de casa não tem esse calor que tem. Dentro de casa também não tem os desafios que a gente encontra aqui. Mas é poderoso, a gente precisa. E tem pessoas que estão desigrejadas. E tem pessoas que estão se esfriando ao ponto de largar a mão do evangelho. Isso acontece. Por quê? Estatísticas, né? Por que as pessoas deixam a igreja? Desapontamentos relacionais. Teve problema com alguém. Ficou desapontado com fulano porque sentou no lugar ou porque falou alguma coisa, enfim. Então, é uma das causas que as pessoas abandonam a igreja. Um dos principais motivos que levam as pessoas a abandonar a igreja é a decepção com alguém. Ficou decepcionado com o pastor? Nós não somos perfeitos. A gente já quer falar aqui que a gente não é perfeito. A gente está sendo aperfeiçoado. Então, às vezes, as pessoas ficam escandalizadas, ofendidas com alguém que está sentado do lado, com o que alguém fez. Outro motivo que leva alguém a abandonar a igreja é a falta de maturidade espiritual. Porque a pessoa não está afincada, sabe? Não está ali, não está buscando o crescimento, não está em Cristo. Ela está rasa. Então, o vento de qualquer doutrina leva ela para qualquer lugar. E a pessoa vai para cá, vai para lá. Fulano falou isso, ciclano falou isso. Alguém disse que é assim que eu consigo salvação. E a pessoa está perdida, ela não busca o crescimento. Então, a falta de maturidade causa as pessoas abandonarem a fé ou saírem da igreja. Sabe? E com a Atos, a gente quer trazer isso, o crescimento, a busca, sabe, de um crescimento espiritual, né? Na maturidade que a gente vive o melhor. E falando de maturidade, a gente não busca ser velho, a gente busca crescer, ser maduro, sabe, saber lidar com as situações, ver na perspectiva da palavra, andar segundo Cristo. Então, a maturidade, ela é importante. E alguém que tem 20 anos já pode ter uma maturidade espiritual mais do que alguém que tem 50. Porque o que tem 50 viveu ali no raso muito tempo e o que tem 20 está lá buscando. A idade, ela é importante na nossa vida. Porque conforme o tempo vai passando, a gente vai crescendo. Mas a busca pelo crescimento, ela não acontece natural. Eu tenho que querer, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Agora, aqui, uma estatística em relação a trabalho. 85% das pessoas que têm o cargo de gestor de equipe, que lida com pessoas, né? Gestor de equipe, são demitidos porque não sabem se relacionar com os outros. 85 pessoas, das pessoas dos 100 que são demitidos, 85 porque não sabem se relacionar. Perdeu o emprego porque não soube lidar. Tem até dom, tem qualificação, mas não sabe conversar, não sabe resolver problema. Somente 15% é demitido por falha técnica, porque não era capacitado para o trabalho. O restante é porque não aprendeu a habilidade, não tem a habilidade de se relacionar. E, sabe, quando acontece algum desentendimento, alguma situação, dentro de casa, entre marido e esposa, entre amigos, entre familiares, quando acontece, pode ser que a gente fique ofendido,
por um motivo válido, mas também pode ser por um motivo inválido. Tipo assim, nada a ver da nossa cabeça. A gente viajou na maionese. Eu vou falar para vocês um motivo válido de ofensa, tá? Tem um exemplo que aconteceu com a esposa do Smith Wigglesworth. Nossa, quase consegui. É difícil o nome dele. Gente, esse homem foi uma bênção. Ele ressuscitou um monte de gente. Não lembro quanto, mas foi mais de 20 que ele ressuscitou, esse homem. Mas olha só, a esposa dele é a Polly, né? Ela era crente e ela ia pro culto. E ele não, nada a ver, não queria de jeito nenhum, não aceitava a fé dela. E ele não queria que ela fosse para a igreja. Aí teve um dia que ela falou assim, meu marido, ela falou em inglês, tá? Não foi em português que ela falou, não. Falou do jeito dela. Eu tô só encenando aqui. Aí ela falou, isso aconteceu de fato, tá? Ela falou, eu te amo, tá? Te valorizo, mas eu não vou deixar a minha fé, eu estou indo agora, né, pro culto. Enfim, ela pegou e foi. Quando ela chegou, ele tinha trancado a porta. E é na Inglaterra. Inglaterra, um tempo frio. Ela dormiu do lado de fora. Eu acredito que ali foi um milagre. O Espírito Santo veio com poder ali. E aí, no outro dia, o que o marido fez? Abriu a porta e a esposa estava lá. O que a maioria de nós faríamos? Primeiro, nem ficaria do lado de... Ia para cá de alguém, né? Eu ia dormir lá no frio. Ela deu bom dia para o marido dela, quando ele abriu a porta. Bom dia, querido. E foi fazer o café da manhã dele. Alguém faria mesmo, imitaria o comportamento dessa mulher? Para a gente, parece patético, mas naquele momento ela ganhou ele para Jesus. Ele se converteu e ele foi um homem que ressuscitou mortos. Ele chegava, estava morto, ele ia lá, impunha as mãos, levantava a pessoa e a pessoa ressuscitava. Ela tinha todos os motivos para ficar ofendida, mas ela não ficou ofendida com o marido, não ficou com raiva, não guardou rancor. Ela manteve o seu testemunho e ganhou ele para Cristo. Então, embora a gente tenha motivos, gente, não vamos ficar com os motivos naturais, vamos escolher perdoar. Porque se guardarmos ofensa no nosso coração, vai dar ruim. Daqui a pouco a gente vai entender o que pode dar ruim. Agora eu vou falar um motivo, tipo, nada a ver, não válido, né? Até inclusive o pastor Hélio contou esse caso lá. Aí, o pastor de uma certa igreja estava fazendo visita para os seus membros, né? E aí, ele foi na casa lá da senhora, do senhor, e ela preparou uma mesa bem bonita, fez um chá e colocou os talheres de prata. Tá, terminou. Ela foi guardar, o pastor foi embora. E aí, ela foi guardar os talheres, guardar as coisas. Aí ela viu que estava faltando a colherzinha de prata, que era a colherzinha do lugar do pastor. Ela pensou, cadê minha colher de prata? Esse pastor levou minha colher de prata. Mas não é possível. Convida o homem para cá, o homem de Deus. Será que ele está tão necessitado assim, ao ponto de precisar de uma colher de prata? E aquela mulher ficou ofendida com o pastor. Como assim? Ele levou minha colher de prata. Tá. Aí foi para o culto, o pastor pregando, e ela sentada lá. Ah lá, o pastor ladrão. Levou minha colher de... Estava prestando atenção na mensagem? Não, estava conversando com a ofensa no coração, que ela não sabia o que tinha acontecido. Melhor esclarecer logo, hein, gente? A gente deixa o inferno dar asas à nossa imaginação e depois a gente não consegue nem receber a palavra do pregador. Aí ela lá, né? E foi passando meses, ela não falou que ia falar com o pastor, perguntar da colher de prata, mas ela não tinha coragem, não falou com o pastor. Aí teve um dia que ela tomou coragem, já tinha passado 7 ou 8 meses já, da colher de prata que sumiu. Aí ela chegou lá, né? Ô, pastor, tudo bem? Aquele dia que o senhor foi lá, lembra? Lá atrás? Então, a colher de prata sumiu. Ah, é? O pastor falou, sumiu? Abre a sua Bíblia lá, vai lá, pega a sua Bíblia e dá uma olhada. Colherzinha de prata estava na Bíblia, que já tinha um tempo. Ó, a Bíblia aí, gente, vamos ler. Então, ela não tinha motivos para ficar ofendida. E ela ficou ofendida. Imagine o que ela deixou de receber daquele homem, porque ela estava ofendida. E o que ela deixou de receber, porque ela não leu a Bíblia dela também. Foi muita coisa, né? Às vezes, o inferno, ele cria um cenário. Ele é especialista nisso. Ele fala assim, fulano passou por você hoje e não falou contigo. Lembra aquele dia? Ele ficou com raiva de você, ele não gosta de você, você não é amada, você não é querida. Você acha que os irmãos da igreja são todos maravilhosos? O inferno faz um cenário, ele cria um cenário. E daqui a pouco a gente está ofendido sem motivo, caiu na isca de Satanás. Caiu naquilo que o inferno quis fazer. E falando em isca, olha só esse... Tá ligado aqui? Tá.
Olha só esse verso aqui. Lucas 17:1. E disse aos discípulos, Jesus está falando, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vier. A gente vai focar nessa palavra escândalos, tá? Essa palavra também pode ser traduzida como ofensa. E no grego, essa palavra é escândalo. Eu espero estar falando certo, senão meu marido vai me corrigir. Escândalo. Essa palavra, o que ela significa? É impossível, isso não aconteceu. Os escândalos, as ofensas, elas vão acontecer. E o que significa isso? Essa palavra é como se fosse um gancho. Você sabe quando você vai pescar? E aí você está com a vara e tem lá o anzol para pegar o peixe? Então, essa palavra significa isso, é você fisgar, pegou, é uma armadilha para pegar alguém. Uma armadilha para pegar passarinho, uma armadilha para pegar peixe. O que essa palavra significa? É qualquer impedimento colocado no caminho que faz alguém tropeçar e cair. É uma pedra de tropeço. É alguma coisa que estava ali, ou alguém que estava ali, ou algo que foi feito, e a pessoa cai, a pessoa machuca. Qualquer pessoa, ou qualquer coisa pela qual alguém se torna preso. Então essa é a palavra, escândalos. E isso vai acontecer muito no fim dos tempos. As pessoas ficarem escandalizadas, às vezes ofendidas, inclusive com Deus. Tem gente que fica ofendido com Deus. Isso acontece, porque Deus não fez do jeito que eu queria, porque não chegou na hora, porque não entendeu os propósitos de Deus. Tem gente que fica ofendido com o irmão, tem gente que fica ofendido com as pessoas desse mundo. E aí a gente vai falar agora nesse tópico da aula, sobre reparação de ofensa, então. Sobre a reparação disso que pode acontecer. Nenhum de nós estamos livres de ficarmos ofendidos. Nenhum. Por motivo ou sem motivo, nenhum de nós estamos livres de guardar algo contra alguém, tá? Então, primeira pergunta aqui que a gente vai responder, acho que não está passando aqui. Por que reparar a ofensa? Por que eu tenho que fazer isso? Eu posso deixar para lá, não é melhor não? Não, não é melhor deixar para lá. A gente precisa reparar. E por que a gente deve fazer isso? Primeiro ponto. Alguém consegue passar aí? Por que a gente deve reparar a ofensa? Eu vou lendo aqui. Porque a ofensa não reparada pode causar doenças psicossomáticas que muitas vezes têm origens em mágoas não resolvidas. Sabe aquele negócio que você fica se alimentando? Alguém fez alguma coisa, e aí vai ficando, aí você não consegue dormir, daqui a pouco dá uma depressão, daqui a pouco você está ansioso, um negócio vai gerando outro, uma coisa vai gerando outra, um abismo puxa outro abismo, e você não fica bem. Ofensa não reparada pode causar doenças psicossomáticas. A gente vê exemplos de várias pessoas que estavam no leito de morte. Estava ali, sabe, ou era câncer, algum problema. Isso eu não quero dizer que todas as doenças acontecem por causa de ofensa. Mas há doenças que ocorrem por causa da ofensa. E aí a pessoa está no leito de morte. E ela entende que ela precisa liberar perdão. Ela libera perdão, pronto. Curada na hora. Isso já aconteceu várias vezes. Então, esse é um dos motivos porque a gente precisa reparar a ofensa, reparar algum escândalo, alguma coisa que ficou no nosso coração. O segundo aí é que a ofensa é a causa de ressentimentos. A ofensa é a causa de ressentimentos que amargam o espírito, destroem o prazer do companheirismo e resultam em atitudes rancorosas contra o próximo. Sabe, você fica com aquele negócio, depois amarga. Fica com um gosto ruim até na boca. É incrível como o inferno ele tem estratégias para nos deixar para baixo, para nos deixar mal. E a gente precisa reparar a ofensa por causa disso aqui. Daqui a pouco você não tem mais alegria de estar com o outro. Você não vem para o culto mais porque alguém te decepcionou. Você não tem alegria de se envolver com as pessoas porque alguém um dia te decepcionou. Provérbios 17:22 está escrito assim: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Coração alegre é bom para a gente, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Aquela falta de perdão
faz o osso ficar seco, faz a gente definhar, faz a gente ficar mal. Por isso a gente precisa reparar a ofensa. E eu me lembrei, dos filhos de Davi. Davi, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Mas com os filhos ele deixou muito a desejar, Então a gente tem um caso lá de Absalão, Tamar e Amnon. O que aconteceu com Amnon? Era meio irmão de Tamar e ele fez o quê? Violentou. Ele ficou com desejo da irmã e violentou a irmã. E Davi, o pai, ficou apático diante dessa situação. Ele não tomou um posicionamento. E Absalão, que era irmão de Tamar, ele quis fazer alguma coisa. Ele viu aquela injustiça e ofensa foi gerada no coração dele. E era uma ofensa válida. O que aconteceu? Só que ele quis trazer justiça com as próprias mãos. E nós não conseguimos fazer a justiça que apenas Deus pode fazer. As nossas próprias mãos causam mais injustiças quando a gente quer agir no lugar de Deus. E aí, ele deu um jeito de matar o irmão. Morreu o irmão. Resolveu o problema? Não resolveu. Era mais problema. Então, o que aconteceu? Uma ofensa amargou, fez o coração de Absalão ficar amargo, destruiu o relacionamento desses irmãos. E essas atitudes rancorosas fizeram mal, para essa família toda. Aí o terceiro ponto, por que a gente deve reparar a ofensa? Se a ofensa não for reparada na origem, poderá ter consequências sérias na sua vida e na vida de pessoas ao seu redor. Voltando aqui para o caso de Davi e seus filhos. Absalão ficou muito ofendido com Davi, com o pai, porque o pai não tomou atitudes. E ele saiu, fugiu por um tempo, e ele voltou, tentou uma aproximação, mas não era uma aproximação verdadeira com o pai. Até o ponto dele tentar tomar o lugar do pai, até o ponto de, numa batalha, ele morrer. Então, a ofensa, se ela não for reparada, as consequências elas podem ser sérias na vida das pessoas, nas nossas vidas e de quem está no nosso lado. Aí, o quarto ponto, por que a gente deve reparar a ofensa? Porque um coração que guarda ofensa se fecha para o que Deus pode fazer por nós e através de nós. Se eu estou preocupado, gente, e triste, porque o que alguém fez comigo é muito ruim, eu perco o momento, eu perco a estação, eu não estou maleável nas mãos do Espírito Santo para fazer aquilo que Ele quer nesse momento. Como que eu vou ser uma bênção para alguém que eu estou ofendido? E aí, a pergunta é, qual teria sido o futuro de Absalão se ele não tivesse sido movido pela ofensa, para essa armadilha do inferno? Quais os planos de Deus que ele não viveu? Quais os planos de Deus que a gente pode não estar vivendo, porque a gente está preocupado com alguém ou preocupado com alguma situação? Nós precisamos tomar cuidado, porque o inferno, ele quer destruir relacionamentos, ele quer destruir casamentos e famílias. Nós temos que estar prontos, preparados para não ouvir a voz dele. E aí o segundo ponto aqui, quando nós devemos reparar a ofensa? Quando é que a gente deve falar? Não, dá para deixar para amanhã, Vamos esperar mais um tiquinho. Ah, não, vamos evitar mais fulano, é difícil de falar, não vou mandar aquela mensagem. Quando é que é? Será que é rápido ou eu posso deixar para amanhã? A serpentes, sabia que elas gostam de se esconder aonde há um espaço vazio? Vamos pensar no lugar onde tem rochas. Elas gostam de se esconder entre as rochas, aonde há um espaço vazio. Satanás, ele vai buscar aonde tem um espaço onde a gente não conseguiu colocar o elo perfeito, o amor de Deus, para que ele possa trazer os planos dele de destruição. E isso é real. O inferno, ele quer destruir, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, a gente precisa fechar as brechas por onde as serpentes se escondem. A chamada de Deus é que a gente seja reparadores de brechas. Talvez não seja com você esse momento difícil, mas talvez seja dentro da sua casa, entre parentes. Como você pode ser um reparador de brechas? Orando, intercedendo, trazendo uma mensagem, trazendo uma palavra de exortação, de cuidado. O inferno, ele quer ficar entre, se esconder entre, para que ele possa trazer o veneno.
E quando que a gente deve reparar? O mais rápido possível. Sabe, não deixa o negócio crescer. Porque, sei lá, fulano ficou sabendo que fulano falou mal de você. Aí daqui a pouco você está pensando nisso. Nossa, mas fulano... E aí você fica murmurando e pensando naquilo. Libera perdão rapidamente. Eu até comentei com algumas pessoas, uma situação aconteceu e eu precisei liberar perdão pelo menos, sei lá quantos dias. Eu falava, Senhor, eu libero perdão para essa pessoa. Senhor, eu libero perdão. Está perdoado. Senhor, eu abençoo essa pessoa. Várias vezes ao dia vinha a pessoa, o que a pessoa fez vinha na minha mente. E eu precisava lidar com isso. Porque se eu não lidasse com isso, eu ia ficar murmurando, remoendo, triste daqui a pouco. Nossa, eu sou a coitadinha, porque fulano fez isso. Nós precisamos ser rápidos para liberar, para consertar. Sabe, o bom combate da fé. Veio o que a pessoa fez. Libera, abençoa. Senhor, cuida daquela pessoa. Eu abençoo ela. Eu declaro que ela é abençoada, que ela não vai viver segundo o curso desse mundo. Nós precisamos ser rápidos para reparar aquilo, a armadilha que Satanás quis trazer para a nossa vida. Sabe, a gente estava lá como um peixinho no mar e Satanás veio lá, tá lá com a isca. Vem cá, pega, vem cá. Olha lá o que fulano fez, olha lá, ó. E a gente não pode pegar essa isca. A gente tem que ser rápido para liberar perdão. Amém? Então, você pode estar cheio de razão ou pode se reconciliar o mais rápido possível. Você pode estar cheio de razão. Eu fiz certo? Eu fiz. É assim que tem que ser? Ou você pode ir lá e se reconciliar o mais rápido possível. Quer ficar em paz ou quer ser feliz? Quer ficar em paz ou quer ter razão? Quer ficar feliz e ficar em paz ou ter razão? O que você quer? Você vai ter que decidir. Você quer ter a última palavra porque você está certo? Ou você quer andar de acordo com a verdade? O que nós queremos? Então, como teria sido o futuro de Absalão se Davi fosse um reparador de brechas? Se o pai tivesse se posicionado, como teria sido o futuro desse filho? Muitas coisas podem mudar dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, se a gente se posicionar de acordo com a palavra de Deus. E aí, agora o último ponto, como nós podemos então reparar uma ofensa? Caímos na ofensa, ficamos escandalizados com alguma coisa que aconteceu, que a gente viu, que alguém fez, como que a gente pode reparar? Vamos abrir lá em Mateus, pega aí a sua Bíblia, que a gente vai saber, a gente vai entender. Mateus 18. Mateus 18, 23. Essa é uma das passagens assim, que trazem muito temor no meu coração, sabe? Em relação ao perdão, em relação ao que Deus tem a dizer. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe o que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos seus pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo mau, perdoei-te daquela dívida toda, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?
E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. O que é interessante aqui é que esse senhor, ele perdoou a dívida. Ele não deixou assim, você me paga numa oportunidade que você tiver. Não, a dívida foi perdoada. E quando essa pessoa teve a dívida imensa perdoada, e ela teve a oportunidade de dar perdão, não deu. Ele reteve alguém que devia para ele muito menos. O Senhor nos perdoou na cruz do Calvário. Nós somos perdoados para perdoar. Agora imagina só, como que a gente vai reter perdão diante do perdão que nós já temos? Ah, porque alguém foi muito injusto comigo. A gente não está falando de motivos, a gente está falando de algo que Jesus fez e nos chama, nos comissiona a fazer. Nós precisamos agir conforme a palavra. Perdoados para perdoar. Nós temos, então nós podemos dar. Então, como reparar a ofensa? Perdoando. Esses versos aqui, essa passagem, elas nos ensinam que o nosso relacionamento com Deus será prejudicado se não perdoarmos os que nos ofendem. Não tem desculpa, gente. Nós precisamos. Libera perdão. E aí, Deus nos perdoa. Deus perdoa os nossos pecados pela sua graça, baseando na obra consumada de Cristo. Tudo, a nossa perspectiva tem que ser através da obra consumada de Cristo. Nós somos perdoados, obra consumada. E agora a gente precisa se posicionar. Agora olha só, Efésios 4:32, está aqui a lição para a gente praticar. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Está aí, falado de várias formas para que a gente possa entender. Vamos perdoar, porque fomos perdoados. E aí o pastor Hélio fala de engolir o sapo, né? É fácil engolir o sapo? Eu imagino que não, nunca engoli nenhum. Aí ele fala assim, coloca um olhinho para ser mais fácil do sapo entrar. Às vezes a gente precisa engolir o sapo. Às vezes, naturalmente, não parece que é a gente que tem que pedir perdão. Naturalmente, parece que é o outro. Mas a gente engole o sapo, vai lá e reconcilia, para não ter problema, para não deixar a serpente ficar no espaço vazio. Eu estava ouvindo uma mensagem, e a gente está quase finalizando aqui, e eu achei muito interessante, porque eu não tinha pensado nessa perspectiva. Que a gente precisa muitas vezes, antes do perdão, se arrepender. O arrependimento faz parte da nossa vida de novas criaturas. A gente não arrepende só uma vez, né? Se a gente cometeu algum erro, pecado, a gente precisa se arrepender. Então, olha só, se nós formos o motivo de ofensa na vida de alguém, se foi a gente que agiu errado, se a gente ofendeu alguém, falou mal de alguém, sabe, fez algo que não está de acordo com a palavra, não andou em amor, a gente precisa se arrepender, porque a gente fez algo na contramão do céu, a gente precisa se arrepender. Se arrependeu? Vai lá e reconcilie, vai lá e pede perdão. Mas aí pode ser que alguém feriu a gente. E alguém fez algo muito ruim, puxou o tapete. Alguém traiu, fez algo terrível. E a gente está guardando aquilo no nosso coração, não cedeu. Precisa se arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Se está guardando, está errado. Libere esse negócio para que os ossos tenham vida. Arrependimento antes de liberar perdão. Muitas vezes isso precisa acontecer. E uma das coisas que a nossa pastora Deise fala, né, nas aulas dela, sejam rápidos para se arrepender e rápidos para perdoar. Isso é saúde para nós, é medicina para o nosso corpo. Tem gente morrendo porque não perdoa. Tem gente definhando porque guarda ofensa contra alguém. Tem gente que se diz ateu, mas na verdade está ofendido com Deus. E aí, uma das últimas frases, quando eu perdoo, não sou mais vítima, mas vencedor. Eu saio da posição de vitimismo. Ah, porque alguém fez alguma coisa contra mim. Não, eu sou vencedor, porque eu estou cumprindo a palavra de Deus. E, gente, o perdão tem que ser visível na nossa vida. O perdão tem que ser mensurável. Sabe? Alguém entrou
Eu disse que perdoei, mas não consigo olhar na cara da pessoa, tem alguma coisa errada. Alguém entrou e eu não consigo ficar no mesmo ambiente? Não, o perdão tem que ser mensurável, tem que ser visível. As pessoas elas têm que perceber. A nossa fé tem que ser com obras, sabe? Tem que ser com ação. E tem muita gente vivendo a filosofia do perdão, mas não vive a prática do perdão, a teoria do perdão. É uma frase que eu coloquei: há cristãos que têm adotado a teoria do perdão, sem adotar a prática. Eu sei que eu preciso perdoar, eu sei que eu posso perdoar, mas na prática não está vivendo. A palavra tem que ser uma prática na nossa vida. E é por isso que aula após aula, a gente medita, a gente é ensinado na verdade, sabe? Para que a gente possa agir conforme a verdade. Não pode ser uma teoria, tem que ser uma prática no nosso dia a dia. E acredite em mim, até o final da sua jornada, você vai precisar pedir perdão e liberar perdão várias vezes. E se isso precisa ser feito hoje, não demora, seja rápido, porque algo de ruim pode estar acontecendo, porque essa brecha está ali, aberta para o diabo. Seja rápido para perdoar. A gente vai ver um videozinho rápido aqui, e esse vídeo mexeu muito comigo. Fala sobre um homem nos Estados Unidos que cometeu algo terrível, né? Ele matou várias mulheres, e aqui algumas pessoas falam com ele, e no final tem um homem cristão que fala com ele. Vamos ver? Pode passar para mim, por favor, Luiz? No dia 5 de novembro de 2003, todas as dúvidas quanto à culpa de Ridgway foram apagadas. Ele assumiu a culpa pelo assassinato de 48 mulheres. Ele concordou em cooperar com as investigações sobre suas vítimas e o local onde seus restos mortais poderiam ser encontrados. Fazendo assim, ele evitaria o julgamento e a possível pena de morte. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 1, pela morte de Wendy Lee Caulfield? Culpado. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, descrito no processo 2? Culpado. 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 É como se ele não tivesse um pingo de remorso pelo que fez. Sabe, ele matou tanta gente que nem ao menos se lembra quem eram, como eram. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembra deles. Nem os parentes enfurecidos de suas vítimas, que foram convidados a se pronunciarem no tribunal no dia em que Ridgway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional, no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas ela significava tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã, e nós sentimos a falta dela. Gary Ridgway permaneceu sentado com um semblante inexpressivo. Familiares de suas vítimas o amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar, quando o pai de uma de suas vítimas apareceu, para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Sr. Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Diante de todas as palavras que todos deram, você tem que morrer, você vai para o inferno, que é o natural que as pessoas diriam. Teve um homem cristão que perdoou. Imagine quão foi difícil para esse homem que perdeu a filha perdoar. Mas ele escolheu perdoar. Não tem desculpa para nós, gente. Perdoar não é uma opção, se eu posso ou não fazer. Perdoar é um mandamento de Deus. E o que me chamou a atenção é, não paga o mal com o mal, não. Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. E foi o que esse homem fez. Diante de uma grande crueldade
o amor foi manifesto, o perdão foi manifesto. O que é de cruel que você tem visto? Sabe o que eu quero, que é um anseio do meu coração para a gente nessa noite? É que a gente possa amar, como Cristo nos chama para amar. Ame. Se a pessoa é muito difícil, ame. Dê tanto amor para essa pessoa que ela vai se sentir constrangida, que não vai ter para onde ela ir, que ela vai ver Cristo e ela vai correr para Cristo porque você decidiu amar. É difícil? Engole o sapo, anda mais uma milha. E quando a gente decide, o Espírito Santo pega junto com a gente, e vem a força, e vem o poder, e vem o sentimento, e vem a capacitação. Talvez você não se sinta bem com aquela pessoa, mas decida amar, e o Espírito Santo vai te capacitar a fazer aquilo que Ele te chama para fazer. Não é fazer na força do nosso braço, porque a gente vai cansar, vai ser difícil. É fazer na força do nosso Deus, que nos dá todo o amor. Ele nos amou primeiro. Ainda quando éramos pecadores, Ele nos amou. Então, tem amor para você, para que você possa extravasar amor. Tem perdão para você, para que você possa extravasar perdão. Ainda que seja muito difícil, seja como a esposa do Smith Wigglesworth. Ame até o fim. Ainda que seja muito difícil, seja como o pai que perdeu essa filha. Perdoa, perdoe. Que o nosso evangelho seja uma prática e não uma filosofia bonita que as pessoas olham e falam que bonitinho, mas eu não vejo poder. O evangelho é o poder de Deus e a gente é ensinado a andar no poder de Deus e não na força humana. É tempo da gente fazer aquilo que fomos comissionados a fazer. E na grande comissão, a grande comissão, ela se move pelo amor de Deus que já foi derramado nos nossos corações. Amém? Se algo precisa ser resolvido, vamos resolver rápido. Amém? Vamos ficar de pé.